e que vivem a saúde de Candeias. Sem as mínimas condições de qualidade do atendimento dos meus irmãos que precisam do Hospital Ouro Negro, dos postos de saúde, dos PSFs, todos praticamente abandonados. Sem estrutura, sem equipamento, sem profissionais em quantidade suficiente, vale dizer, que respeitem os impostos e taxas que pagamos nessa cidade. Por falar em impostos, nós devemos deixar bem claro que nós não podemos comparar a realidade de Candeias com a realidade de outros municípios do interior da Bahia. Nós temos o terceiro PIB daqui da Bahia, perdendo somente para Salvador, Camaçari. Nós temos a sexta arrecadação do Estado, superando 411 cidades do Estado da Bahia. E não podemos aceitar as condições que a cidade vive, principalmente no que tange à saúde de Candeias. Candeias tem por mês cerca de, em torno de 22 milhões de reais. Cerca de 245 milhões de reais por ano. E apesar disso, não é raro faltar médicos, enfermeiros, equipamentos e remédios. Nós vamos noticiar várias vezes nos distritos e até mesmo na sede, o pessoal de Minas Jesus, o companheiro Cleiton sempre reclamando, o pessoal de Passé reclamando, o pessoal de Passagem de Teixeiras reclamando, e isso também não é diferente no centro da nossa cidade, onde teria que o povo tivesse atendimento conforme a riqueza do nosso município. Eu não posso me conformar, e não posso aceitar, e não posso acatar que apenas tantos recursos que o senhor prefeito está há mais de um ano, cerca de 1 ano e 9 meses, e há alguns dias no cargo, sendo reeleito há mais de 1 ano e 6 meses, que pessoas padeçam, pereçam e morram por falta de atendimento de qualidade no Hospital Ouro Negro. O que espera é que a saúde esteja contente na nossa sociedade, vereador. E eu faço algumas perguntas. Por que o Ouro Negro não tem um mamógrafo? Porque de vez em quando o raio-x quebra e leva vários dias sem ser consertado. Sabe quanto custa um mamógrafo, vereador? Menos de 250 mil reais. Onde a gente poderia estar prevenindo o câncer de mama. O câncer de mama de você, mulher. Mas, infelizmente, isso não acontece em Candeias. 250 mil representa 1/3 do que Candeias arrecada por dia, vereador. A precária situação do hospital, conhecida como Hospital Ouro Negro, que na verdade é o Hospital José Mário, vereador Gil. José Mário dos Santos. Isso diz respeita até o grande homem que representou em nossa cidade. Tanto serviço que esse homem fez por nossa cidade. Infelizmente, o nome que é dado não condiz com os serviços que ele prestou na saúde de Candeias. Aliás, há cerca de 3 meses atrás, algumas dessas explicações foram dadas na reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, que denunciou Candeias, Alagoinhas e outros municípios de estarem envolvidos em um grupo que mina todos os recursos, a maioria dos recursos, de cidades da Bahia, de municípios da Bahia. E o que é pior, a mesma empresa estará prestando este mau serviço à população de Candeias, vereador Procópio, com um valor que era de 2 milhões e agora passa a ser 5 milhões de reais. Apesar disso, nenhuma providência foi tomada aqui na cidade de Candeias. Uma providência real, uma providência concreta, foi tomada pelo Executivo, que continua inerte e omisso, não somente na saúde, mas também na educação, na segurança, no saneamento básico, no transporte público e outros setores importantes da vida, do cotidiano da nossa cidade. Senhores vereadores, eu não sou inocente para acreditar que as coisas pudessem estar do nível da Europa, dos Estados Unidos. Não é isso que eu quero.
mas é que há quase 2 anos pouca coisa mudaram aqui em Candeias, principalmente nos setores vitais. Está claro e visível para a população reprovar a gestão do prefeito Sargento Francisco. Nós somos representantes eleitos pelo povo, e sabendo que aqui todos os vereadores têm a responsabilidade com seus eleitores. Acredito que 17 vereadores. Não podem nos calar, nem nos omitir dessa situação vergonhosa. Apenas para dar um exemplo desse descaso, hoje o prefeito e ex-vereador do tempo, Sargento Francisco, vou citar uma grave incoerência do que aconteceu, inconveniência e de respeito com o povo de Candeias. Quando ele foi vereador desta Casa de Vereadores de Candeias, desta nobre Casa Legislativa, o senhor prefeito assinou um documento que aqui está em posse das minhas mãos, com muitos outros vereadores, em que garantia lutar pela permanência do posto Luiz Viana Filho, no bairro de Pitanga, no centro da nossa cidade de Candeias. Um posto que me orgulho em ter atingido nesse posto, durante quase toda a minha vida profissional, onde a gente resolvia, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe de saúde, resolvíamos cerca de 90% dos problemas de saúde da nossa cidade. Você não imagina o quanto é importante, vereadora Rita Loura. Às vezes as pessoas descem lá do Malembar, descem da Areia, descem da Urbis 2, até o posto Luiz Viana, de madrugada, com seu filho no colo, para poder tomar uma injeção, para poder fazer uma consulta, para poder cuidar do seu ente querido. E como é que vai acontecer agora? Candeias é uma cidade que tem quase 100 milhões de habitantes. 100 mil habitantes. Será que uma ambulância ou 2 ambulâncias vai suprir essa necessidade desse povo? Parado ali na porta? E essa promessa me vinha lembrar de um ministro do governo FHC, segundo Rubens Recupero, ministro da Fazenda. No tempo ele falou: o que é bom, a gente divulga, e o que não interessa, a gente esconde. A gente não tem escrúpulos. Fecha aspas. Esse é o sentimento que eu tenho, vereador Gil Soares, em relação ao governo municipal da querida Candeias, em razão do descaso, do abandono, da falta de respeito ao povo. A população de Candeias, onde nasci, onde moro e escolhi para viver e trabalhar depois da minha formação, não pode ser tratada como gado velho ou cachorro abandonado. Não é isso que vemos na propaganda em horário nobre da maior rede da emissora da nossa cidade, aonde no horário nobre, em pleno intervalo do Jornal Nacional, eu acredito que seja o horário mais caro da rede televisora, fazer propagandas. Percebam, no comercial fala apenas de reforma de algumas escolas, porém muitas da metade ainda estão sucateadas, o asfalto 100% ainda não chegou a 1% das ruas de Candeias, especialmente nos bairros distantes, e nada eu tenho que falar sobre o caos da saúde, dispensa qualquer comentário. Com tudo isso, sonhamos, mas por enquanto é ilusão, por falta de dinheiro para simples remédios e consultas. Nós temos profissionais muito importantes dentro de Candeias, com obstetra que faz cirurgias, mas ainda não está contente da nossa sociedade. A fila de espera para uma simples ligadura de trompas está quase 6 meses. Temos profissionais importantes como cardiologista, Dr. Loyola, um ótimo cardiologista, e ele não recebe mais pacientes, vereador Soares. Novos pacientes ele não recebe aqui em Candeias, porque a fila dele já está tão completa, o número de atendimentos já estão completos, que ele só pode consultar aqueles que ele já estava acompanhando. Candeias merece o nosso respeito, consideração e a devolução dos impostos que o povo paga. Com certeza que o Brasil é um campeão de não retorno dos recursos pagos pelos cidadãos brasileiros. Candeias contribui muito com essa situação. E o povo não sabe que Candeias é tão rica, minha gente. E aí cabe a pergunta que não se quer calar.
Para onde está indo tanto dinheiro? A Copa Saúde renovou o seu contrato, era 2 milhões, passa a ser 5 milhões. A empresa que administra o Hospital Ouro Negro era 1.278.000, passa a ser 1.800.000. Será que vai ter mais serviços na nossa unidade para justificar esse dinheiro? E cabe a pergunta, eu gostaria tenho certeza que os 17 vereadores estão também prestando atenção na saúde de Candeias e conto com a ajuda dos 17 para que no futuro nós tenhamos mais orgulho de viver na nossa cidade. Muito obrigado. Gil Soares.